Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O livro de Levítico, capítulo 7. A lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre a frissura, também ambos os rins, a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor Jeová. Expiação de culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é: como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. O sacrifício pela paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor Jeová. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerás bolos sem fermento amassados com azeite, e coscorrões sem fermento amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor Jeová, que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até o amanhecer. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas de outra carne qualquer
que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor Jeová, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor Jeová, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor Jeová oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor Jeová o seu sacrifício pacífico, trará sua porção ao Senhor Jeová do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor Jeová. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor Jeová, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor Jeová. O que o Senhor Jeová ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor Jeová ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor Jeová no deserto do Sinai. A consagração de Arão e seus filhos. Capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação.
Fez, pois, Moisés, como o Senhor Jeová lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor Jeová ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola, e cingiu com o cinto de obra esmerada da estola, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar. Ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar e o santificou para fazer a expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na frissura, o redenho do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo, fora do arraial, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém a frissura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor Jeová, como o Senhor Jeová ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está na frissura, o redenho do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a espádua direita. Também do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor Jeová, tomou um bolo sem fermento e um bolo de pão azeitado, um coscorrão e
e os pôs sobre a gordura e sobre a espada à direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor Jeová. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor Jeová. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor Jeová. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor Jeová vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor Jeová, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor Jeová ordenara pela mão de Moisés. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Capítulo 9. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem defeito, e traze-os perante o Senhor Jeová. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor Jeová, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor Jeová vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor Jeová. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, mas o restante do sangue derramou
à base do altar. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado, de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a frissura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, o degolou e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela. Então queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a frissura, os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada à direita, Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor Jeová, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor Jeová apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor Jeová e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Nadab e Abiú são fulminados. Capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor Jeová, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor Jeová e os consumiu, e morreram perante o Senhor Jeová. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor Jeová falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor Jeová.
e fizeram conforme a palavra de Moisés, os sacerdotes e as bebidas alcoólicas. E falou o Senhor Jeová a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor Jeová lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor Jeová, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor Jeová, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor Jeová tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação e viu que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram, dizendo: por que não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor Jeová? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Os animais limpos e imundos, capítulo 11. E falou o Senhor Jeová a Moisés e Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há na terra. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, e a fenda nas unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas,
e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Se vos pus por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantuço e o chofrango, e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, o cisne e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra, deles comereis estes: o gafanhoto segundo a sua espécie, e a locusta segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e todo inseto que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por este sereis imundos: qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e tudo o que não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda sobre a planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o cágado segundo a sua espécie, e o ouriço, o cacheiro, o lagarto, a lagartixa, a lesma e a toupeira. Estes vos serão por imundos dentre os répteis. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste,
ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água e será imundo até à tarde. Depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo. E o vaso quebrareis. Todo manjar que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo. E toda a bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte de seu corpo morto, será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos, porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E quem comer do seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até à tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imundo até à tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não serdes imundos por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contamineis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor Jeová, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santificados, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Repetindo, porque eu sou o Senhor Jeová, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus amigos e familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne,
e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.